Putz, eu já começo tossindo, né? Mas tudo bem. É o seguinte, esse vídeo eu pretendo expor algumas coisas interessantes ou nem tanto sobre a cientologia. E como é que começou essa minha preocupação com essas religiões modernas ou alternativas, né? Eu acho que começou quando eu comecei a verificar essas acusações de abusos sexuais, suicídios, que são assuntos basicamente do meu interesse, né? E quanto à cientologia, uma coisa que é curiosa a respeito da seita, né, ou da religião, como queiram, é a bronca que existe entre a cientologia e a psiquiatria, né? E como é que eu comecei a observar isso com cuidado? Há anos, mais ou menos, uns 7, não, acho que até menos, 6 anos, vamos colocar assim. Eu estava assistindo no YouTube um documentário que inclusive eu descobri que ainda existe no YouTube, chamado Manual de Diagnóstico e Estatístico. A farsa mais mortífera da psiquiatria. Onde eles apontam zilhões de problemas com a psiquiatria, mostrando que os remédios não funcionam, que nada daquilo ali é verdade e que os psiquiatras são todos charlatões, que não existe nada que prove que sequer essas doenças existam, né? Ou seja, é uma coisa meio assim, tipo, principalmente quando você vai tratar de coisas assim como TDAH, que é uma coisa assim um pouco mais sutil, né? Que o diagnóstico não é tão fácil de fazer em casos de TDAH. Eu lembro que eu fui diagnosticada com TDAH quando eu era criança e até hoje eu não sei o que eu tinha de tão diferente em relação a outras crianças que fez a minha mãe achar que tinha que me levar ao médico para identificar o problema. Eu sei que eu tomei muita Ritalina e hoje em dia eu não tomo mais. Agora, de repente eu tinha realmente um problema, né? Eu não sei. Agora, isso é um caso que a criança ou adolescente, de repente, pode parecer absolutamente normal, mas de repente tem realmente alguma coisa, porque senão, né, ficaria difícil, né, você identificar uma patologia, qualquer coisa assim, se não existisse uma diferença, né, entre uma criança com TDAH e outra que não tem TDAH, né? Então eles mostravam que na realidade esse negócio não existe e que é tudo para vender remédio e uma série de coisas assim, né? Inclusive eu acho que eu vou até deixar esse documentário linkado na descrição. E aí quem quiser assistir, assiste, né? Agora, é interessante como é que eu fiquei sabendo que esse documentário estava intimamente ligado à cientologia. Porque logo abaixo, na descrição do vídeo, eles mencionavam uma entidade chamada CCHR,
que em inglês significa Citizen Commission Human Rights, ou seja, Comissão dos Cidadãos para os Direitos Humanos. E aí, fazendo uma busca rápida no Google, né, a gente cai na informação logo de cara, sem muita necessidade de pesquisas aprofundadas, de que a entidade, a CCHR, está sim ligada à cientologia. É um dos braços, porque assim, quando você vai pesquisar a cientologia, você percebe que eles possuem vários braços estendidos com funções diversas, né? Um que vai lidar com essa questão, outro que vai lidar com outra questão, enfim. Aí eu comecei a pensar, por que essa bronca toda com a psiquiatria? Olha, eu não sou psiquiatra, eu não tenho por que ficar defendendo a classe, mas a gente tem que entender por que de repente você pode ter uma religião inteira atacando uma área médica que é basicamente respaldada. Existem respaldos científicos para a psiquiatria, né? Ou seja, não é ou seja, ninguém tira informação do nada quando se trata de psiquiatria. Existem elementos que corroboram com as coisas ligadas à psiquiatria. Então, o que acontece? Eu fiquei intrigada com porque esse documentário é até muito forte. Eu, por exemplo, eu quase saio quando terminou o documentário, eu estava quase caindo na história de que tudo aquilo de indústria farmacêutica querendo vender remédio, ansiolíticos, neurolépticos e outras coisas, aquilo ali tudo realmente era uma coisa para me enganar, entendeu? Que era uma coisa para me convencer que as pessoas estavam doentes e precisavam de remédios, né? Eu quase entro nessa história. Aí o que acontece? Como é que eu descobri? O que faz, de repente, esse pessoal ter tanto pânico com a psiquiatria, né? Tanta resistência contra isso, né? Simplesmente porque antes de ser criada a coisa como uma religião, né? O Hubbard, o fundador da igreja, né? Ele não queria montar exatamente uma igreja. Ele estava querendo mostrar que aquilo que ele estava propagando era um tratamento mental, né? Então, só que como as entidades médicas americanas começaram a perceber que as pessoas não tinham formação médica para identificar qualquer coisa que o paciente venha a ter, né? O método não tinha passado
pelos estudos clínicos, né, para saber se aquilo ali funcionava. Então, foram proibidos de usar o método porque não tinha comprovação nenhuma, as pessoas que lidavam com esse suposto tratamento não tinham formação, e aí eu acho que começou uma celeuma entre a cientologia e a psiquiatria e as categorias e as entidades que protegem as categorias médicas, né? Enfim, houve aí uma ruptura, né? Então, o que que acontece? Assim que o Hubbard voltou com essa ideia, a mesma ideia de tratamento, ele começou a dizer que não, aquilo ali fazia parte do processo de entrada para a igreja. Aí, ou seja, no momento que transforma a cientologia numa igreja, numa religião, aí pronto, né? Tem aquela questão da liberdade religiosa e que ninguém pode atacar, né? E melhor, sem pagar impostos, ou não, né? Bom, e aí o que que acontece? O nosso amigo ali começou a proibir os membros de se utilizarem de tratamentos psiquiátricos convencionais, né? E o que me deixou mais preocupada com isso, porque, por exemplo, tem um programa no Investigação Discovery chamado Cultos Mortais, que fala sobre mortes diretamente ligadas a uma determinada prática que esteja inserida dentro desses cultos, né? E isso vale não só para religiões, como para qualquer agrupamento. Por exemplo, nesses programas, eles colocam, por exemplo, grupos de supremacistas brancos, por exemplo, neonazistas, assim, tudo caracterizado como culto ou seita, né? Então não tem muita diferença entre nesses casos, seita não é necessariamente só religiosa, existem seitas políticas também, seitas que estão vinculadas a ideologias, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença entre seitas e religião, porque a seita, ela não necessariamente está ligada a uma questão religiosa, tá? Muitas vezes ligadas a questões políticas. E isso engloba inclusive fraternidades universitárias, porque lá vocês sabem que tem aquelas fraternidades, né? Que dependendo da fraternidade, tem umas que se comportam como seitas assim extremamente fanáticas e sectárias, ou seja, com rituais de iniciação assim apavorantes, inclusive, né? Então, o que que acontece? Num desses casos, a mãe era cientologista, ela levou a família inteira para a cientologia, só que o filho mais velho começou a apresentar esquizofrenia. E não recebeu tratamento, obviamente, porque eram proibidos de consultar um psiquiatra para ele tomar uma medicação específica para esquizofrenia, né? E qual era o tratamento recomendado pela cientologia? Vitaminas,
vitaminas para esquizofrenia, né? Impressionante. E só que, ou seja, em vez do rapaz ter alguma melhora, ele nunca teve melhora, muito pelo contrário, ele piorou. Até chegar um momento em que ele surtou e acabou matando a mãe, né? Então, eu acho que é importante a gente discutir essa coisa, essas particularidades dessas religiões / seitas, porque elas vão muito bem enquanto não fazem mal às pessoas, né? Mas a partir do momento que você precisa consultar um médico de verdade, né? E tomar remédio que funciona, e a religião não permite isso, eu acho que a gente não está mais lidando somente com o aspecto da crença, a gente está lidando com crime, né? Então, e claro, o pessoal acoberta esses casos, né? O pessoal esconde da mídia. O que eles puderem esconder, eles escondem. Então, eu acredito que a gente tem que falar um pouco mais sobre essas relações, assim, sabe? De por que a gente tem que aceitar e respeitar, assim, essas instituições, entendeu? Por que a gente tem que ser tolerantes com isso, né? Porque, afinal de contas, você vê que, assim, probabilidade de aparecer algum membro com um transtorno mental qualquer é grande, né? Porque as doenças mentais estão cada vez mais comuns hoje em dia, principalmente depressão. Aí a pessoa não trata a depressão do jeito que tem que tratar, ou seja, se para uma esquizofrenia estavam querendo fazer o rapaz tomar vitaminas, imagina o que eles não dão para uma depressão, né? Tipo um suquinho, né? Enfim, eu acho que eu resolvi gravar esse vídeo sobre esse assunto porque eu fiquei pensando muito a respeito desse assunto ontem, né? E eu acho que é importante eu deixar alguma coisa registrada sobre minha opinião sobre isso, né? Então, é basicamente isso e por enquanto é só. Curtam, compartilham, façam o que vocês quiserem aqui nesse vídeo, entendeu? Não estou obrigando ninguém a nada. Obrigada.